Olá, que bom que você chegou para o nosso podcast hoje falando sobre gestão financeira. Eu tenho certeza que ele vai mudar o seu conceito e te destravar, não só no financeiro, mas no seu autoconhecimento e nas suas relações interpessoais também. Então, tá super interessante o nosso podcast hoje. Eu quero agradecer a vocês que têm se conectado comigo através das redes sociais. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe o nosso podcast, porque assim você está nos ajudando a criar relevância e alcançar mais pessoas e assim impactar a vida das pessoas positivamente. Então, eu posso contar com você? Vamos juntos nessa? Eu quero agradecer também ao nosso apoiador, a Sky Pizza. Você encontra a Sky Pizza nas redes sociais, através do aplicativo próprio. Então, lá tem os endereços, tem o cardápio. Você olha, você não sabe nem o que escolher, porque só tem produto gostoso, pizza de primeira. Então, vai lá, super recomendo Sky Pizza, tá ok? Então, vamos para o nosso podcast hoje, que está super interessante. Pois bem, cá estamos nós, num episódio muito especial. Hoje eu estou com a Fernanda. Eu quero agradecer a você por aceitar o nosso convite. Estou muito honrada, com muitas expectativas. Eu acredito que esse episódio vai impactar muitas pessoas, porque nós precisamos conciliar, aprender a conciliar, né? A nossa inteligência emocional com as finanças, e isso vai gerando também benefícios para todas as áreas da nossa vida. Então, muitíssimo obrigada. Estou muito feliz em te conhecer pessoalmente. E fique à vontade, então, para você falar com as pessoas, se apresentar. Apesar que se apresentar para deixar que eu quero. Você mandou muita coisa aqui, eu vou ler. Legal. Vivian, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar Imagina. aqui. É uma honra. Há um período eu venho acompanhando o seu trabalho, Obrigada. então admiro muito a sua história Obrigada. e a gente se conecta porque quando a gente quer compartilhar, né, com as pessoas, fazer parte do desenvolvimento das pessoas, isso é energeticamente maravilhoso. Então é uma honra estar Obrigada. aqui. Eu vou me doar 1000% para que seja uma experiência maravilhosa, tanto para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, mas para que a gente deixe uma marca aqui em cada pessoa que tem essa oportunidade. Eu agradeço de coração e eu tenho certeza que vai ser inesquecível. Ó, a Fernanda, ela me mandou então aqui a biografia dela. Eu vou ler porque muita coisa, né? Então, estamos hoje com Fernanda Meirelles Ferreira. Ela tem uma trajetória de excelente performance na área comercial em empresas multinacionais no mundo e em seus segmentos. Atualmente, ela é empresária, empreendedora, especialista há mais de 5 anos em inteligência emocional e financeira. Então, uma carreira bem longa já, né? Então, O ai, tempo gente, passa rápido. eu preciso muito aprender sobre isso. Você não sabe o quanto que eu almejei por esse episódio, mas Ah, que vamos lá. maravilha. Ela é casada, ela é mãe, palestrante, educadora, escritora e dedicada em ajudar a população brasileira a ter mais segurança e tranquilidade financeira. Essa é a sua essência. Exatamente. É a É um missão. legado? Sim, Chega a ser um legado, né? sim. Qual que é a chave para a gente obter uma segurança, uma tranquilidade e uma inteligência saudável nas finanças? Qual que é o segredo? Primeiramente é honrar a própria história. Porque todas as nossas atitudes de hoje, elas estão muito ligadas ao que nós já vivemos. Sim, Tanto com relação à nossa criação, o que nós ouvimos em casa, o que nós vimos, os momentos que nós passamos. Então a gente precisa olhar para trás, se lembrar de todos esses fatos, honrá-los e entender como a gente quer seguir de hoje em diante. Esse foi um marco muito importante na minha vida, e foi ali que eu decidi, e tomei consciência da minha missão, o que eu queria absorver, reconheci tudo que aconteceu, né, tudo que os meus pais me deram, os meus avós me deram de informação financeira também, sim. e entre o dar e receber, o equilíbrio, e como eu ia escolher, a partir daquele insight, a partir daquele momento, levar adiante isso. Não só como prática, mas também compartilhando com as pessoas as minhas
boas experiências ou as minhas, o que- os acertos, né? Sim. As tentativas, os desafios e também as vitórias. Então foi. Olha, engraçado que nós estávamos conversando sobre isso, não foi, Rai? Exatamente sobre essa questão da nossa história, da Sim, forma que nós fomos criados. exato. Eu falo por mim. Eu fui criada, eu fui impulsionada a sonhar, mas parece que era uma coisa tão limitada. Talvez eu não iria conseguir alcançar os objetivos da forma que eu sonhava. Sonhava também muito pequeno. Então, quando eu comecei a me desenvolver, a buscar, eu comecei a perceber que realmente não tem limite. Eu posso evoluir, eu consigo. Claro que tem todo um esforço por trás, tem uma dedicação, Sim, tem também a nossa história. Então, sim, isso faz que todas essas coisas em equilíbrio, elas geram para nós uma oportunidade de crescimento, com não é verdade? certeza, com E certeza. como isso tem impactado assim na vida das pessoas, Fê? Os comportamentos. Exato. Eu vejo que as pessoas estão dispostas a mudar, estão buscando mais conhecimento na área específica e hoje a gente tem uma grande vantagem, porque a gente tem conteúdo aí Sim, gratuito, disponível, então basta a pessoa tomar a decisão, né, e sim, buscar essa informação. Então, eu acredito que o maior investimento é em conhecimento. Então, hoje, para as pessoas que querem investir um pouco mais, existe a possibilidade. Para as uhum, pessoas que, de repente, em determinado momento não tem essa disponibilidade financeira, sim, existe também aí de forma gratuita. Então, o conhecimento é o primeiro ponto. Entender o momento onde estar, o que quer mudar, onde quer chegar e aí começar a buscar conhecimento nessa área, né? Que seja financeira, mas procurar se entender e buscar o conhecimento do que ela precisa fazer para dar um próximo passo, sim, né? Essa questão que você falou, Vivi, sobre os sonhos é muito importante, porque é o que nos motiva. é verdade. E muitas vezes, atendendo muitos clientes, eu me deparo com situações de que essas pessoas elas não podiam sonhar na infância, né? Sim, Acorda, vem para a realidade, isso jamais vai sim. acontecer. Então, muitas pessoas elas não se permitem hoje sonhar, ou elas acham que é algo muito impossível de acontecer. Parece que é longe, né, de se acontecer. Exatamente, exatamente. Então, essa parte de sonhar, desejar, é um grande pilar, é algo muito importante, porque se eu não sei, eu costumo trazer um paralelo como um GPS, né? Sim, Para eu chegar em algum lugar, eu preciso colocar o destino no GPS. sim, é verdade. Se eu não sei o destino, como eu vou chegar? Como eu vou no próximo cruzamento? Eu vou para a direita ou para a esquerda, né? Então, isso é muito importante. É saber e se permitir sonhar. Entender que vai existir um processo para isso, Como, né? mas que é possível, né? Sim. E um outro ponto muito importante é se inspirar em uma pessoa que deu certo, Nossa, é verdade. né? Ter uma pessoa de referência, acompanhar essa história, entender o que pode ser feito, o que aquela pessoa fez para chegar onde está, É né? verdade. Qual o processo que ela passou, quais foram as escolhas, o que ela abriu mão ou não. Então, tudo isso está nesse processo evolutivo aí, é, mas tendo o sonho à frente. É o objetivo, né? Sem objetivo a gente não chega a lugar nenhum. Com As certeza. pessoas que você atende, vamos falar agora um pouco da sua experiência. Elas, quais são os tipos de comportamento delas? Algumas vêm mesmo por conta do sonho, outras pela uma estabilidade financeira, outras porque querem enriquecer rápido. Qual é o perfil das pessoas que te procuram e o que você faz para você orientar essas pessoas a entrar no caminho certo, Sim, a pegar a nossa realidade, conectar a nossa realidade com aquele que ela quer viver, porque eu acredito que tudo tem um propósito, com né? certeza. Se sem o propósito, a gente fica andando em círculo. Então, quando você tem um objetivo, o É, propósito, então você já sabe mais ou menos aonde você vai, né? sim. Eu achei muito interessante já a sua pergunta,
Porque justamente isso, nós temos aqui no Brasil uma variedade muito grande de cultura, de objetivos, e por isso que o meu atendimento ele é super personalizado. Uhum. Porque a minha preocupação hoje pode não ser a sua, Sim, verdade. né? Por conta da idade, se é casado ou não, se tem filhos ou não, se é uma pessoa que é mais aventureira ou não. Então, de acordo com o perfil da pessoa, a gente consegue traçar. Mas o que é importante? Primeiro, detectar o perfil dessa pessoa. Uhum. Quais são as prioridades? O que que eu prezo? Qual é o meu sonho? O que eu não abro mão? Isso aqui, Fê, é inegociável. Então, a gente vai trabalhar paralelo a isso. Pensando nessa questão de perfis e situações, eu costumo dizer que aqui no Brasil, para ficar um pouco mais claro, existe 3 tipos de pessoas. Tem aquela primeira pessoa que tudo que ela produz de renda ela gasta. Não sobra R$ 1. E ela tem essa necessidade de gastar. Porque muitas vezes ela está alimentando uma crença que está no inconsciente dela, dizendo que o dinheiro foi feito para pagar a conta. Sim. Então, tá tudo bem até aquele momento. O que que acontece? Essa pessoa, se ela é uma assalariada, ela ainda contribui com o INSS. Uhum. Agora, se ela é autônoma ou empresária, a gente tem um grande problema após os 60 anos. Porque Sim. se ela continuar nesse ritmo de gastar tudo que ela recebe ou que ela gera de renda, quando chegar aos 60, por exemplo, a gente tem 2 situações. Ou ela vai continuar trabalhando, ou, por falta de saúde, ela vai depender da ajuda de algum familiar. Seja um filho, seja um irmão, alguém da família. Então, aqui é uma situação. O segundo perfil de pessoas é aquele tipo de pessoa que gera renda e guarda. Só que ela só guarda. Ela não tem um equilíbrio também em usufruir da vida. Sim. Geralmente as pessoas têm um medo maior, né? Vivem mais ansiosas, mais preocupadas. E ela não sabe muito bem o que fazer com esse dinheiro. Muitas vezes ela não tem nem confiança em investir em algo que vá trazer mais dinheiro para ela. Então ela foi treinada, ela foi programada a só guardar. Talvez ela ouviu dos familiares aquela frase de que quem guarda tem, né? Você precisa guardar Sim. porque se acontecer alguma coisa, o que que você vai Como é que vai fazer? fazer? É verdade. Exatamente. Então essa é uma pessoa bem mais muito, na verdade, conservadora. Uhum. Sim. E a gente tem uma situação. Por quê? Porque se ela só guarda e ela não reinveste esse valor, ela não investe em algo que vai trazer receita para ela, lá na frente também, aos 60 anos, quando ela decidir ou não puder mais trabalhar, gerar renda, talvez aquele dinheiro que ela guardou, como ele não foi atualizado e corrigido pela inflação, também não seja o suficiente. Porque Muito ela só sério. guardou e ele não acompanhou a evolução da inflação. É como se muitas pessoas têm receio aí de algumas coisas por falta de conhecimento Sim. e guardam só na poupança. Hoje eu digo que guardar dinheiro na poupança é como se você guardasse embaixo do colchão. Porque o mundo está girando, as coisas estão evoluindo e Sim. aquele valor ele está parado ali, está estagnado. Então, o que você fazia há 3 anos com R$ 500, hoje você não faz mais. É como se você As coisas perdesse vão uma mudando. fatia da pizza, né? Sim. Então, esse é um cuidado de atenção. E aí, o meu trabalho é ajudar essa pessoa a quebrar essas crenças e a colocar esse dinheiro ou parte desse dinheiro para trabalhar para ela. E um detalhe muito importante, que isso foi um aprendizado da minha história com o meu pai, é se presentear também. Isso é É muito se permitir importante. usufruir desse dinheiro hoje. Então a vida não é só trabalhar e guardar. Também existe aí a questão de usufruir disso. Porque amanhã ou depois pode ser que eu não esteja mais É aqui. verdade. E os meus sonhos? Eu fiquei esperando o quê? Eu fiquei esperando guardar, de repente, R$ 1 milhão para poder viver os meus sonhos? É verdade. Então isso é muito importante. Precisa pensar nisso também. Porque não é só um número, né? É um sonho, é uma vida, é um Exato. investimento. Por trás de um investidor, há também, né, um pai, há uma mãe, há Com um certeza. familiar. E o que eu tenho aprendido, inclusive até com a Ellen,
sobre Sim, a gestão do tempo. exato, Você aprender a delegar cada coisa no seu lugar e isso, usufruir do tempo de uma forma correta. Isso exato. inclui também, né, a nossa gestão financeira. Sim, Os nossos comportamentos, eles dizem muito, né? E como as nossas crenças, elas influenciam diretamente nas tomadas de decisão. E financeiramente, como o termo que eu posso usar? Financeiramente é um divisor de águas. Porque aquilo que nem você está relatando, né? Você vai te levar a um problema ou não a longo prazo. uhum, E tudo também porque existe a lei da semeadura. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E, da forma financeira também não é diferente, né? Às vezes a gente só pensa que a semeadura só vem por conta das atitudes, mas não, em uhum. várias áreas e nessa área financeira principalmente. Como seria uma boa semente na área financeira, falando agora de investir, de saber guardar, de administrar de uma forma correta, fazer essa gestão de uma forma saudável, para que a longo prazo nós consigamos usufruir disso de uma forma leve, tranquila, sem emergência, sem desespero, porque a nossa realidade hoje é bem complicada, Sim, né? Assim, e as coisas mudam a todo tempo, muda, né? exatamente. E não tem como a gente não se preocupar com o momento difícil. Então, é importante, sim, ter uma reserva, ter a tranquilidade de que aquela reserva existe para o momento difícil, mas também ter um valor para replantar. Se nós trouxermos aqui uma metáfora relacionada a uma pessoa que trabalha no campo, que ela planta. O que que acontece? Ela planta, ela rega, vai crescer a muda, vai crescer a árvore, vai produzir frutos, né? Quando ela colhe, ela tem que replantar aquela semente. Então, ela consome o fruto, mas ela É replanta aquela verdade. semente para que ela continue sempre dando outros frutos. Porque pode ser que vai ter uma árvore, uma macieira, que não vai trazer frutos tão bons. Mas ela replantando aquilo ali, ela consegue garantir a espécie da maçã, ela consegue garantir sempre os frutos, né? E sempre a produção em atividade. Então, essa metáfora ela está muito relacionada ao financeiro. Então, eu vou plantar hoje, eu vou produzir minha renda. Só que dentro desse 100% do que eu produzo, é importante eu tirar uma parte para replantar, Verdade. para reinvestir em algum fundo, de repente, ou algum imóvel, até mesmo alguma ação, alguma coisa desse tipo, que vá me trazer retorno financeiro, Uhum. né? Por exemplo, muitas pessoas acham que investir em um bom curso, é algo que você está só colocando, não, você está plantando, Sim, é né? verdade. Você está plantando. Então, dentro desse planejamento, a gente faz uma análise, entende junto com a pessoa, separa por percentuais para qual local ela deve direcionar. É igual, por exemplo, eu tenho certeza você, né? Assim como eu, filhos. Nós estamos investindo em conhecimento Sim, para os nossos filhos. sim, Então, não é algo que eu estou só gastando, né? Então, eu costumo chamar de um investimento, né? sim. Porque é algo que vai trazer um retorno para eles, enfim, poderem ter uma carreira, uma profissão, escolher o que eles querem fazer, mas a base a gente está dando. É verdade. Então, fazer essa gestão personalizada é muito importante. Mas a grande mensagem é: sempre tire um percentual para você replantar. Isso Uma é parte que importante. seja 5% ou 10%. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho dinheiro, não sobrou dinheiro, né? Nossa, Fê, verdade. Meu Deus do céu, tô Como cansada de uma má pagar gestão. conta. É. Mas Por que isso tudo. acontece? Por que que acontece? Por que acontece? Não, porque assim porque nós temos empresa. Então, assim, nós Sim, já passamos por momentos de muita escassez, mas sim, de momentos de muita abundância. sim, Teve esses momentos, sim, de a gente ter sim. essa mentalidade de tirar a sementinha e replantar em outro lugar. Mas teve Uhum. momentos que falou assim, que nós
Tanto eu quanto meu marido, a gente falou, não, vamos viajar, vamos comprar roupa, vamos comer bem. Não que isso não seja Sim, correto, mas sim, depois vieram as consequências. sim, Então, assim, eu acho que esse equilíbrio é fundamental, né? E a com gente só vai certeza. começando a mudar essa E mentalidade quando a quando a gente gente fala passa por sim, por um então às processo. vezes o momento desafiador ele também é importante. Uhum, Então eu nunca deixo de desvalorizar os momentos desafiadores financeiramente. Tanto que essa é uma das perguntas que eu faço no primeiro atendimento. sério. Então, quais foram os seus 3 principais momentos mais desafiadores financeiramente? E a pessoa compartilha. Como você superou? Então, em se relembrar disso, a pessoa ela toma uma consciência do que ela faria de diferente, Sim, ou o que ela poderia mudar, ou qual foi o grande aprendizado. sim. Não é que eu não possa viajar, que eu não possa comprar uma roupa nova e que eu não possa ir num restaurante, mas desde que eu faça isso planejadamente. É, O que eu vejo hoje é que muitas pessoas estão sendo imediatistas. Então, depois eu me viro. exatamente. Passa no cartão de crédito, né? Que é uma roubada, né, o cartão de crédito. Exatamente. Mas por trás disso tem algo muito importante também, Vivi, que é a questão de muitas pessoas não gostarem de lidar com o dinheiro, Hum, entende? Então, para ela é um peso ter que fazer anotações sobre o dinheiro. É um peso parar e olhar a conta bancária. É um peso olhar a fatura do cartão de crédito. Então, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, Sim, porque ele não quer um desconforto. quer gastar energia, Não né? quer gastar energia, então ele tende a se afastar de atividades que possa trazer um desconforto. E muitas vezes pegar o meu extrato e ver que eu gastei além do que eu precisava ou que foi uma compra desnecessária, vai me trazer um desconforto. Então o meu cérebro se afasta. Não, vamos fazer uma outra coisa, É entende? verdade. Então, é sentir prazer em olhar as finanças. É sentir prazer em olhar lá a conta, pô, esse custo aqui foi desnecessário. Tá, mas o mês que vem, o que que eu posso fazer de diferente? Ou hoje, o que eu posso fazer de diferente? Né? Então, ter prazer em olhar as finanças, em gostar de dinheiro, de lidar com dinheiro. Então, isso é primordial. Porque se eu já falo que eu não gosto de dinheiro, Já começa. eu não gosto de olhar as finanças. Eu não quero ver. Tenho uma cliente que ela falava que ela tinha uma gaveta do mal na casa dela. Nossa, Então, tudo que chegava de boleto? contas, boletos, ela enfiava na gaveta. E essa gaveta, ela só ia aumentando, ela não olhava a gaveta. Nossa. Então, a primeira atividade dela, adivinha qual foi? Ela enfrentar a gaveta do Enfrentar a mal. gaveta. Então, ela precisou encarar, tomar consciência da importância, porque a situação, às vezes as pessoas acham que essa situação está resolvendo, mas pelo contrário, está causando muito mais impacto na Transtorno. vida, muito mais transtorno. A pessoa acha que ela está indo no churrasquinho tomar uma cerveja, um vinho, sei lá, e ela está curtindo, mas quando ela chega em casa, Se depara com uma ela se realidade. Ela depara com precisa uma enfrentar. realidade. Então, ao mesmo tempo que ela tem um prazer, o efeito rebote, ele é muito maior depois. Então, encarar as coisas de forma madura, como adultos, é muito importante Isso é verdade. para fazer primeiro essa anamnese. Então, muitas pessoas, volta também uma pergunta que você fez, quando ela procura uma ajuda, é porque o negócio está bem Complicado. difícil, complicado, entende? Porque a gente não tem o costume de fazer isso. É igual, por exemplo, uma consulta médica. Muitas vezes a pessoa fica postergando, postergando, postergando. Ela pode ali fazer um exame de rotina, que é muito comum entre as mulheres, Sim. né? Mais comum do que entre os homens. E lá faz aquele exame de rotina, tá tudo bonitinho, tal. Preciso ter atenção com isso, com aquilo, mudar isso, aquilo, tudo bem. Agora muitas pessoas não fazem isso. E quando elas procuram uma consulta, é quando ela está sentindo dor física. Exatamente. Então o nosso cérebro, mais uma vez, ele é tão inteligente É verdade. que quando a gente não solucionar algo dentro dele relacionado às nossas emoções, os desconfortos, os conflitos, ele começa a se manifestar no nosso corpo. Sim, verdade. Para falar assim, olha, Fernanda, vai lá olhar isso. Então, muitas pessoas, quando ela procura uma ajuda, que seria o terceiro tipo de pessoa, que é aquela
deixa a vida me levar, Você quando ela procura, é que o negócio já está muito já está avançado. avançado. E aí tem aquele outro perfil de pessoas que procuram para investir melhor a sua grana, os seus recursos, porque já tem uma preocupação, querem ter uma aposentadoria tranquila, querem continuar o mesmo padrão de vida, né? Não querem ser um peso para a família, isso também é importante, né? Isso é legal de E falar, né? também o outro tipo de pessoa que é aquele que não, como se não houvesse amanhã mesmo, né? Então, ele não tem dívidas, mas ele também não tem recursos guardados. Extremos, né? Exato. Fez sentido? Muito. Conseguir trazer para Conseguiu, você conseguiu, porque eu acredito que esses perfis hoje são as nossas realidades, né? Como tem pessoas aos extremos. Dificilmente você encontra alguém, principalmente empresários, gestores, que têm essa mentalidade de ter esse equilíbrio, nem ir muito para um lado, nem muito para outro. Exato. Quais são os fundamentos principais para um bom gestor desenvolver uma boa carreira, uma boa liderança e assim ele conseguir, como é que eu posso falar? Ele se desenvolve na empresa e ao mesmo tempo ele consegue que aquilo retorne de uma forma próspera para ele. Eu não sei se eu consegui colocar para você a Aqui a gente está pergunta. pensando, por exemplo, um gestor de uma empresa ou um Sim, empresário? o empresário. Um empresário. Isso, Então, empresário. eu tenho uma empresa e como eu faço para gerir as Para finanças da empresa? gerenciar todas de uma forma harmônica para Legal. que elas consigam conciliar e se equilibrar Sim. entre funcionários, todas as contas, a saúde mental de um empresário, Porque porque tem os conta desafios, né? muitos desafios para você poder gerenciar crises, você poder gerenciar Sim, pessoas, porque eu acho que os sim. relacionamentos interpessoais pesam bastante, Com né? certeza. Eu não tenho dúvidas. Então, o principal pilar Isso é para a gente conseguir equilibrar, harmonizar isso tudo. Agora, es- acho que eu consegui agora me expressar, né? Sim, foi ótima. Eu estava até compartilhando, né, no caminho eu estava conversando com a Nicole e a gente falando justamente sobre isso. O emocional é o principal pilar. Eu acredito que sim. Então, assim como nós nos alimentamos diariamente, nós fazemos a nossa higiene pessoal diariamente, a gente precisa ter uma tarefa, algo rotineiro, um hábito para manter as emoções equilibradas. Não quer dizer que eu não vou sentir raiva, Uhum. mas eu vou sentir a raiva, eu vou. Por que eu estou sentindo raiva? Não agir espontaneamente movido à raiva. Então, primeiro eu vou gerir aquela emoção, eu vou entender de onde ela vem, por que eu estou sentindo. Sai, tira o telefone, sai daquele ambiente, pensa, assimila. Quando você estiver preparado, você retoma. Pode pedir também a orientação de uma outra pessoa. Ah, aconteceu isso? O que você faria de repente no meu lugar? Né? Ou eu só quero compartilhar. Então, entenda aquela emoção, entenda o que aconteceu, se coloca no lugar do outro, resolve isso primeiro com você para depois você tomar uma ação. Legal, hein? Muitas vezes a gente toma ação movido a uma emoção. É importante, porque um grande empresário, qual que é a principal habilidade que ele precisa desenvolver? Tomar decisões rápidas. Então, quanto mais rápido ele aprende a lidar com as emoções, mais rápido ele vai ter decisões satisfatórias, com menos impacto, digamos assim. Então, por exemplo, digamos que você tenha um fornecedor e ele te ligue e fala assim: olha, eu tenho X produtos e só hoje eu tenho uma oportunidade de entregar esses produtos para você por 40% de desconto. Quando você faz uma boa gestão do seu negócio, você já sabe o valor desse produto normalmente. Então você fala, opa, é uma oportunidade. Você já sabe quanto você utiliza, quanto você tem em estoque e por quanto tempo você deve aproveitar essa oportunidade.
Sim. Então você já consegue pensar rapidamente e tomar uma decisão em fazer uma compra maior para aproveitar aquela oportunidade, se é de fato uma oportunidade. Uhum. Entende? Então, quanto mais próximo do negócio você está, quanto mais próximo você vive aquele negócio, você acompanha. Porque existe muitas pessoas que são investidores. Ele investe e ele não quer saber de nada. Uhum. Entende? Eu só quero o meu retorno aqui, o meu lucro no final daquele mês, ou no fechamento, ou no final do ano. Mas eu não quero me envolver com o negócio. O gestor, ele precisa se envolver com o negócio. Ele precisa conhecer o negócio, saber quais são as oportunidades, o que ele pode trazer de diferencial. E quando ele tem isso atrelado às emoções, ele consegue usar isso a favor dele. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de relacionamento com a equipe, com os colaboradores. Se você espana um colaborador, cara, esquece, porque imagina que às vezes ele não tem uma oportunidade de se cuidar emocionalmente. Sim. Quando ele se cuida emocionalmente, você pode ter ali ai, como eu vou dizer? Você pode não trazer tanto impacto, Uhum. mas se ele já é um cara que ele tem problema em casa, tem problema com os filhos, você não sabe onde esse cara mora, o que que ele passa para chegar ali? Ele já está esgotado emocionalmente. E aí aconteceu uma situação, você não teve um controle emocional de entender primeiro o que aconteceu, ajudar ele a raciocinar e resolver aquela situação, cara, você espanou o cara. E não adianta, né? Não adianta, porque ele já está sobrecarregado. Então, Não dá pra zerar. Quer dizer, não dá. dá pra Dá, zerar, mas não é tão imediato, né, Fê? exatamente. E hoje o que eu tenho ouvido de muitos empresários, a dificuldade em contratação. Sim. Porque as pessoas, muitas já estão nesse nível de estresse, de ansiedade, né? Então, Sim. muitas pessoas têm a oportunidade de ler um livro, de assistir um vídeo, de conversar com alguém que já esteja evoluída nesse aspecto. Mas a grande maioria Não busca. brasileira Não, a nossa não cultura tem, não não tem impulsiona para isso. acesso. Por exemplo, eu, quando criança, quando se falava em psicólogo, terapia, alguma coisa, a minha mãe mesmo falava: não, aqui em casa a terapia é o chinelo. Quem nunca ouviu isso aqui no Eu vi Brasil? muito. Ah, não, a terapia é a cinta. Então É, você imagina quantas pessoas aqui no Brasil sim. têm esse pensamento ainda. Hoje não, hoje a minha mãe é uma das apoiadoras, Sim, entendeu? depois vai mudando, evoluindo, vai Vai conhecer. É o evoluindo. conhecimento que vai quebrando barreiras, né? Exatamente. E muitas coisas que eu aprendi foi com ela, e isso foi muito bom, né? Às vezes a gente sente essa questão, mas muitas pessoas ainda estão com esse pensamento, né? Então, por isso que é importante. Então, um bom líder, uma gestão de uma empresa, primeiro ela precisa estar bem emocionalmente, a própria pessoa. E isso vai contagiar a É empresa, verdade. porque o que acontece? Se o colaborador, vamos pensar aqui num pizzaiolo. Sky Pizza. Sky Pizza, o pizzaiolo, ele desceu isso de uma forma pesada para ele. Qual a energia que ele vai colocar naquela pizza? Vai ser uma pizza saborosa, certamente. Qual a energia que o atendente ele vai colocar no timbre de voz que ele vai atender o seu cliente? Exatamente. O entregador Tudo influencia, vai chegar a pizza lá toda remexida, sim. né? E é uma Então, realidade, né? então eu costumo dizer que vem de cima para baixo. Então vem descendo. Se desce coisas boas, vai chegar coisas boas. Se desce coisas pesadas, vão chegar coisas pesadas. E quando a gente estuda também a questão de intermediação de conflitos, Uhum. é exatamente isso. Então, quando chega um colaborador que ele está mal, ele está diferente, ele está agressivo, pode ter certeza. Pode sentar e bater um papo porque existiu, aconteceu alguma coisa na família, alguma coisa ali fora do controle, que ele não está conseguindo Tem uma lidar raiz ali, e né? ele traz, né? Traz. Então, a importância de refletir as mensagens. Quantas vezes eu vejo a necessidade das pessoas que elas têm de responder de imediato uma mensagem e ela não Uhum. para pensar. É verdade. E o que acontece? Ela acaba Colocando, às vezes. vomitando É. muita coisa
que de repente ela estava Poderia ter sido evitado, né? evitada. Então, ninguém é obrigatório a pegar uma mensagem do WhatsApp e responder de imediato. Para 5 minutos. Vai lá, toma uma água, ouve uma música, reflete, É compartilha com verdade. uma outra pessoa, veja o outro lado, respira. E aí sim, de repente, você pode responder ou em uma ligação. Eu acredito que isso torne essa gestão muito mais leve. Mas eu tenho visto muito isso em atendimentos corporativos, essa questão das emoções desequilibradas e impactando tanto tomada de decisões. E aí, por exemplo, quando você pensa num financeiro, não é diferente, né? Porque às vezes o Vai cara direto se para lá. empolga emocionalmente, faz lá uma compra desnecessária naquele momento, não tinha uma comunicação, um alinhamento das compras com o financeiro, com a estratégia do empresário. Então, de repente, o empresário ele tem uma estratégia para esse ano. Os colaboradores, eles têm ciência disso? Muitas vezes não têm. Então, como que vai agir em sintonia se as pessoas não sabem qual que é a minha intenção? Por exemplo, a minha intenção é que o maior número de pessoas brasileiras tenha tranquilidade e proteção financeira. Mas as pessoas só vão saber disso se eu comunico. Então, qual que é a minha meta? Qual o meu objetivo? E é muito importante a gente falar sobre isso, Vi, porque quando a gente fala de uma gestão financeira familiar, o que que acontece? Às vezes as mulheres têm um desejo, um sonho, e os homens têm outro. Sim. E nenhum sabe Qual é o sonho qual é do o do outro? outro. Então a Fernanda vai para a direita e o Paulo vai para a esquerda. Qual as chances de conseguirem atingir os seus sonhos? Nenhum. Nenhuma. É En- muito sério isso. Porque as pessoas, o que faz uma pessoa se aproximar da outra é a comunicação, a forma que você se comunica. E nas empresas também não é diferente. Agora, linkando essa questão da comunicação, você tocou na questão familiar. E quando tem vários sócios, como funciona essa comunicação? Às vezes a comunicação não chega da forma que deveria, né? É. Como também equilibrar, como harmonizar essa comunicação para que todos falem a mesma língua, todos olhem para o mesmo caminho e vão direto no objetivo só. Nesse caso, a minha recomendação é ter uma pessoa de fora para intermediar isso. Sério? Porque às vezes, quando começa a comunicação só entre os sócios, pode ser que um deles ache que o outro queira um benefício próprio. Então, quando vem uma pessoa de fora para reestruturar, para criar harmonia e tudo, o que que vai ser feito primeiro? Uma anamnese. Então, por que que você investiu na Sky Pizza? Por que que você investiu na loja XPTO? Qual o seu objetivo? O que que você pretende? Essa renda aqui, ela representa quanto da sua responsabilidade com a tua família? Como você vê a empresa daqui 10 anos? Você se São vê na questões empresa sérias, né? daqui 10 anos? Então, conhecer cada um primeiro, quais as intenções. Porque às vezes é como eu disse, de repente um desses sócios, ele só quer investir. Ó, vou colocar aqui meu dinheiro e eu só quero saber, não me liga, não me telefona, Sim. né? Tem outros que, cara, o meu pai era pizzaiolo. Sério? Brincadeira, Ah, brincadeira. eu já acreditei. Pegadinha. Ai, pegadinha, pegadinha. Mas, por Eu exemplo, falei, um dos nossa, não é. sócios, meu pai fazia pizza. Sabia fazer, era um Sim. bom, o melhor cozinheiro, mas Ai, não chegou a isso. Mas o que eu quero dizer é que, de repente, um dos sócios, ele está nesse negócio por algo muito mais forte. Por um legado, porque ele quer dar sequência na história da família. E tem o outro que precisa da grana, não, preciso fazer virar, porque isso aqui é meu ganha-pão, então ele coloca toda a energia. Então, o que que precisa ser entendido? Qual a intenção de cada um desses sócios para que chegue a missão única? uhum. E a gente faz isso não só entre sócios, mas em equipes também. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver o meu time de vendas, qual que é o objetivo de cada um?
das pessoas que fazem parte desse time de vendas. Qual que é o sonho dela? Por que que ela está trabalhando? E aí juntos se cria aí uma constelação, digamos assim, Que de que a gente encontra qual é o objetivo em comum entre todos. Eu costumo dizer que a gente encontra a força maior, entende? uau, que legal isso aí. Então esse trabalho precisa ser feito e a minha primeira sugestão é que seja feita com uma pessoa fora, uma pessoa de fora que venha fazer esse trabalho, porque as pessoas ficam muito mais leves, abertas a conhecer, a compartilhar e evoluir. E aí vem o grande sucesso de um negócio como esse, né? Romper. Você já participou Exatamente. de alguma? Com certeza sim, né? Sim. Como é que foi de você entrar numa questão dessas com várias pessoas, com pensamentos diferentes, com visões diferentes e conseguir deixar tudo alinhadinho? Como foi isso? Qual que foi o seu principal desafio? Foi incrível, porque eram 4 sócios, cada um com um perfil diferente do outro. Então, um mais arrojado, o outro mais comunicativo, mais humano, pensando mais no lado do colaborador. Então, cada um com um perfil. E olha que interessante, porque eles se completavam. Nossa, Só que acaba se, se é completa. engraçado, É. mas é verdade, né? Sim, então quando a gente encontra a força de cada um deles, a gente consegue colocar cada um fazendo o que eles gostam de fazer. Nossa, que legal. E aí, em vez de outra coisa, você potencializa a pessoa. Então, por exemplo, eu gosto muito de estar com pessoas, de conversar, de fazer negócio, de receber. Qual a melhor área? Atendimento ao cliente, comercial. Então, de repente, além de sócio, eu posso estar responsável pela área comercial. Legal falar Então a isso. outra pessoa é mais estratégica, mais analítica, números. Qual parte que ela vai estar mais antenada ou em execução? No financeiro. Então, quando a gente reconhece o potencial de cada uma dessas pessoas, a gente consegue alavancar as forças dela, a energia dela. E, consequentemente, ela vai ficar muito mais feliz, vai trazer muito mais resultado para a empresa. Então, foi isso que aconteceu. Na verdade, não existia essa comunicação. Então, quando foi feita algumas atividades, o outro não conhecia o próprio sócio. Sim. Então, isso diminui muitos conflitos. Eles ficam muito mais unidos, mais fortes, começam a ter prazer nas reuniões, começam a entender também o lado do outro. Poxa, mas a Fernanda agiu daquela forma por quê? Né? Ela agiu daquela forma porque, de repente, ela se sentiu desconfortável e ninguém deu a palavra para ela durante a reunião, né? Sim. E quando é potencializado também o objetivo em comum, que é o crescimento da empresa. Faz sentido? Muito. Nossa, muito mesmo, Fê. É uma realidade, né? Sim. Porque hoje a gente tem que lidar com várias opiniões, com vários objetivos. E a comunicação é fundamental. Ô, Fê, a gente falando de comunicação, é, essa geração que está chegando agora, a comunicação delas são totalmente diferentes da nossa, né? É. Como é que eu posso impulsionar o meu filho, um adolescente, a investir? No que um jovem ele já pode estar pensando em investir, e não só em ser empresário, um gestor, mas de investir mesmo em algo? O que Olha você me diria? que interessante, porque esses dias eu tive uma reunião com uma pessoa que ela tem uma filha de 16 anos e ela já tem um mecanismo, uma empresa que ela compra sem ter estoque, ela vende sem ter estoque, ela vende pela internet. Tem um outro grande amigo que a filha faz laços. Na verdade, a mãe fazia os laços e ela ia para a escola e todo mundo falava: "Nossa, que laço lindo, que laço bonito". E ela os 2 filhos, na verdade, pequenos, ele tem 11, ela 8, tiveram a ideia que a mãe fizesse os laços para que eles pudessem vender na escola no dia de uma comemoração específica. Sim, Então, incentivar qualquer coisa que seu filho queira ser. Então, por exemplo, se ele falar: "Ah, eu quero ser bombeiro". "Que legal, filho. Nossa, mas bombeiro é muito bacana, né. Por que mesmo que você quer ser bombeiro?". Então você estimular, seja o que for, para que a criança ela tenha confiança no pai
e para que ela ouse tentar fazer essas coisas, né? Sim. Então, essas situações na escola eu acho bem interessante. Quando a gente fala dessa fase aí dos 7 aos 12 anos, eu acho que é legal. Pra Muitas começar a meninas, incentivar, né? sim, muitas meninas estão fazendo, por exemplo, pulseira. Então a amiguinha chega, ai, que pulseira linda, com o nome, com as letrinhas. Então, falar, olha, você já pensou, já que as suas amigas gostam das pulseiras, o que que você já pensou em fazer pulseiras para poder empreender já com as suas amigas? É isso mesmo. Então, Isso é muito situações como importante. essa. Outra coisa é colocar essa meta do que, por exemplo, ela quer um brinquedo. Suponhamos o Heitor, ele queria muito um carrinho de controle remoto. É algo simples? É. Eu poderia ter comprado no primeiro dia que ele pediu? Poderia, mas eu não fiz. Eu coloquei o carrinho como um objetivo. Isso é muito Então a gente importante. colocou algumas tarefas, ele executando aquelas tarefas diariamente, ele tinha uma quantia, no final daquele período ele tinha o carrinho. Ótima estratégia. Então isso foi bem legal. Até teve uma pessoa que compartilhou: "Nossa, Fê, mas ele me falou que o sonho dele é ter um carrinho de controle remoto, é algo tão barato, tão simples". Eu falei: "Realmente, é barato, eu e o pai pode proporcionar isso para ele, mas nós queremos que ele tenha, despertado o desejo em conquistar, em adquirir É isso aquele bem". mesmo. Algumas questões, por exemplo, de desapega. Sim. Alguns brinquedos, por exemplo, você pode separar para doação e fazer com que as crianças participem disso, é muito Isso importante. já vai semeando isso dentro da mente delas, né? Exato, faz 3 potes. Olha, nesse pote aqui você vai colocar os brinquedos que você vai doar. Nesse pote aqui são os brinquedos que precisam de algum reparo ou que você gosta muito, enfim. E no outro pote são os brinquedos que são bacanas, que já faz não você já não curte mais hoje, mas que você pode de repente vender num desapega, por exemplo, Sim. para que você compre outro brinquedo. Olha que legal, Vai estimulando, né, a estimulando. visão de você já está formando ali empresário, você está semeando o Sim, empresário, né, sim, um líder, né, seja ele, né, exato. em qualquer posição. Então essa é uma estratégia que eu uso. Uma outra Que legal. é, por exemplo, eu faço uma surpresa. Eu trouxe um presente, um livro, qualquer coisa que seja. Filho, olha, esse aqui é um presente. Legal, legal, mãe, bacana. Agora você precisa tirar 2 para doação, Olha, que legal. entendeu? A gente trabalha também o desapego, Sim, de que eu usei, foi bacana, me serviu, mas agora sim. vai, fazer uma outra criança feliz. Filho, você gostou da surpresa? Amei, mamãe. Eu estava esperando. Nananana. Que legal. Agora vamos fazer uma outra criança feliz? Então, em casa não tem muitos brinquedos, não. A gente está sempre fazendo isso, Que tanto com legal. roupas, né? Vai Porque trabalhando os cresce, valores, né. e tudo o Heitor faz parte. Então, às vezes, a minha mãe, ela fica mais, ai, sério que vai doar? Mãe, deixa ele escolher. Então, o que ele escolhe para doação, vai Vai para para doação, doação. independente do que seja. Então, é uma estratégia bem legal, porque ele sabe. E eu sempre falo, filho, nós precisamos tirar para poder abrir espaço para vir É mais. verdade. Então, isso se aplica também nas finanças, né? De repente, eu preciso tirar um custo que tá ali, que não me move, mas para que venha algo maior. A pessoa Sim, quer comprar um apartamento, um terreno, uma casa, trocar. Ela sabe que não fecha a conta. sim. Não adianta. Eu tenho que produzir, tenho que produzir. Mas alguma modificação ali eu vou ter que retirar para eu poder fazer outra. E olha que interessante. Eu, por exemplo, eu amo chocolate e pão de mel. São os meus Também doces gosto. favoritos. Favoritos. Que bom, já sei o que eu vou te dar de aniversário, então. Favoritos. E Qualquer para isso, qualquer um, ao qualquer um. Eu sou leite, com mais amêndoas, como você gosta. qualquer um. Me fala que o seu aniversário eu vou providenciar. Qualquer um, eu amo. Amo chocolate, Ai, pão de também mel, gosto. enfim. E aí o que acontece? Eu abro mão do refrigerante. Sim, Eu abro mão de um outro doce para eu ter o meu chocolate, tá tudo bem. sim, Então, da mesma coisa nas finanças. Quando você tem um foco grande para algo expressivo que você quer muito,
Por que não abrir mão de algo que não faz diferença? Para potencializar algo que se quer muito, né? Sim. Enfim. Muito importante. Você sabe que eu me lembrei agora da minha filha, a Isabelle, ela gosta muito de maquiagem. Ela é um dom que ela tem. Ela tá aqui, ela tá toda, toda tímida. Mas você falando do seu filho me fez lembrar também da Isabelle, porque nós tivemos uma conversa recentemente que eu falei para ela assim, Belle, você tem uma aptidão em fazer maquiagem que é sua. Sim. Por que você não investe nisso? Isso pode até se tornar a sua profissão, não foi? Pode até se tornar a sua profissão. Ela, ai, mamãe, mas sim, eu acho que acho que vai dar certo. Sim. E aí eu falei para ela, vamos focar nisso, vamos trabalhar nisso, porque na minha infância eu fui eu não fui aquela pessoa que passou dificuldade nem nada. Claro que tinha os momentos de dificuldade, Sim. mas os meus pais conseguiram dar uma vida estável para Sim. nós. Mas por outro lado, eu via que eu também tinha algumas aptidões que eu podia ter aproveitado isso. E hoje, Uhum. com essa mudança de pensamento, de conceito, eu consigo já enxergar e potencializar isso nas minhas filhas. E Que como o que bacana. você está falando é importante. É a nossa gestão, né, intelectual, a nossa gestão dos nossos pensamentos, as nossas crenças. Isso faz com que a próxima geração venha fazer totalmente diferente daquilo que a gente fez, que vem Exato. lá do começo da nossa conversa. Sim, Então, assim, tudo está linkado, né, Fê? com certeza. Deixa eu fazer uma outra pergunta que muitas pessoas. Eu falei com algumas pessoas, aí elas Legal. falaram: olha, pergunta sobre isso, pergunta sobre isso. Investimentos. Quais são hoje as áreas, na sua experiência, que você, que é um investidor, pode falar: não, eu vou investir nisso porque eu sei que eu vou conseguir um bom retorno? Porque as pessoas têm muito medo de Sim. investir. E Uhum. algumas deixam também os seus valores parados lá, Sim. debaixo do colchão. Então, com a sua experiência, qual é o melhor momento para fazer isso? E quais são as dicas das melhores formas de se investir? O que você daria de dica Legal. para nós? Bom, primeiro o momento é hoje, porque o ontem já passou e amanhã pode ser que em algum É. momento não chegue. Então, a primeira coisa é começar o quanto antes. Coloca uma meta lá, coloca na listinha de tarefas, imprescindivelmente essa semana eu vou começar a investir. Uhum. Hoje, graças aí a Deus, existe, a oportunidade, de que as pessoas, físicas mesmo, podem investir. Antigamente, esse mercado era muito inacessível, muito Uhum. difícil, então qualquer pessoa pode investir. Ela só precisa ter uma conta em um banco de investimentos, e hoje existe vários. Uhum. Então pesquisar muito bem qual o Uhum. banco, qual o histórico, a solidez dessa empresa. Não se iludir, porque não existe nada milagroso. Sim, nada mágico, Eu né? acho isso muito importante, porque a gente tem visto muitas pessoas caírem em golpes, iludidos. Ah, porque você investe, você vai ter 10% ao mês. Não existe, gente. Então, assim, hello, planeta Terra Terra chamando. chamando. Todo retorno, ele é resultado de constância. Então, investir todos os meses um percentual, mesmo que pequeno, e para que se crie o hábito de investir, e tempo. Quanto antes começar, melhor. Sim. Então, se aos meus 17 anos eu tivesse começado a investir, com certeza a minha realidade financeira seria Com muito melhor do certeza. que é hoje. Então, quanto antes, melhor. Começar, comece hoje. Procure um banco de investimentos especializado, tá? E aí, o que que acontece? Quando a gente trabalha essa questão de investimentos, a gente precisa identificar também o perfil da pessoa. Porque se a pessoa ela é conservadora, se ela é mais arrojada, se ela é intermediário, olha, Fê, eu tenho um valor aqui para investir, sou conservadora, mas eu também quero arriscar um pouquinho. Então, o que que a gente faz? A gente diversifica. A gente coloca um pouco ou um percentual em cada produto. E por que que isso é importante? Porque um produto que ele é mais conservador, a rentabilidade dele também é menor, Sim. tá? Sim. Vamos dar aí o exemplo de um
hoje, né, para iniciar um CDB ou um tesouro direto, Uhum. tá? Então, para iniciar. E tudo isso vai depender também como é o estilo de vida da pessoa. Porque às vezes ela não tem uma reserva de emergência. E aí o único dinheiro que ela tem, ela coloca em um investimento de alto risco, que é de ações. E o que que acontece se ela precisa dessa grana? Naquele dia, as ações estão em Despenca ou baixa, cai, né? porque pode acontecer, Uhum. né? É um mercado que ele é impactado por tudo que acontece. Então é importante a pessoa entrar lá. Hoje ninguém mais, poucas pessoas acessam o jornal, mas entra numa página de notícias, esteja antenado. O que que Sim, está acontecendo? Porque às vezes, igual a pandemia. meu Deus. A pandemia foi. Nos primeiros 15 dias, quem tinha investimento em ações perdeu cerca de 50%. Nossa. Aí você imagina uma pessoa que colocou todos os recursos dela em ações. Era algo que estava bacana, mas aí de repente, do dia para noite, quem imagina que vai acontecer algo a nível mundial Tá com impacto fora geral dessa de. forma? Tava fora de cogitação, né? Ninguém pegou inesperadamente todo mundo, né? Exato. Meu Deus. As pessoas que não precisavam daquele recurso, tudo bem, porque voltou a subir. Uhum. Agora, os empresários, as pessoas que precisavam daquele recurso para se manter, perdeu cerca de 50% do que tinha ali investido. Então, quando a gente fala em diversificar e não colocar todos os ovos em uma única cesta, é isso que a gente está querendo dizer. É entender o seu perfil, quanto você tem guardado, se você não tem. Olha, eu quero investir, mas também quero guardar. Então, qual o melhor local? Tesouro direto e um CDB, por exemplo. Ao É. mesmo tempo, posso tirar uma pequena parcela para começar a sentir o mercado das ações. Então, qual a empresa que está com perspectiva de crescimento, né? Qual a empresa que está crescendo? Enfim, então, diversificar isso entre as ações também. E hoje a gente tem um investimento aí muito interessante, são os fundos imobiliários, Sim. que é a forma em que você pode comprar uma parte daquele, daquele patrimônio, digamos assim, Uhum. das ações de um shopping center, Sim. e você ter a valorização por conta do patrimônio e também ter uma rentabilidade mensal, como se você estivesse recebendo o aluguel desse Muito local, desse importante. espaço. A partir de quanto, mais ou menos, a pessoa já pode investir nesses fundos? Fundos. Precisa de uma A partir de média? R$ 100. Nossa, gente, R$ 100. por isso que eu tô te falando, a falta de Sim, informação parece que sim, bloqueia muita coisa. sim. Então parece que você precisa de 1 milhão, 100 mil para começar. Imagina. Olha só, E por isso que é eu digo, acessível, né? sim, mas é o que? O hábito. Uhum. Às vezes você fala assim, vou guardar, por exemplo, sei lá, R$ 100. Quanto representa R$ 100 da sua renda? Às vezes é 1%. Cara, é 1%. 1%. É verdade. Mas é o quê? É o hábito. É parar e colocar isso como meta, como prioridade. Então, olha, esse mês, sim ou sim, quando a minha renda entrar na minha conta, antes de pagar todas as contas, eu vou retirar aqui 100, 200, 1.000, 10.000, porque eu vou destinar a um outro propósito. E o restante eu vou pagar as contas no mês seguinte. Uma sugestão que eu dou também nos meus atendimentos é que as pessoas tenham o hábito de todo dia olhar o aplicativo quando ela começa a fazer os investimentos. Legal, Fê. Para ela acompanhar e Sim. se parabenizar por ter dado aquele primeiro passo e se motivar querendo aumentar ali aquele valor, aquele percentual. Uhum. Então, é importante ter o contato. Olha que interessante. Em uma das minhas palestras, uma pessoa perguntou assim para mim, Fê, por que que eu saco um valor no banco, coloco na minha carteira e quando eu vejo Some. subiu? Uhum. Por que que eu não consigo ficar com o dinheiro na carteira? Eu falei, olha, interessante. E não é um mito. É uma Não, realidade, viu? é uma Não realidade. acontece, não sei se acontece com você, mas comigo. Agora eu vou te contar o pulo do gato. Eu Qual perguntei que é o para ela, segredo? qual foi a frase que você mais ouviu na sua vida sobre dinheiro? Tem que gastar. É isso?
outra chance. Talvez você não tenha ouvido. Dinheiro na mão é vendaval? Dinheiro é sujo. Ah, ó, dinheiro na mão é vendaval. Sim, já ouvi. Dinheiro é sujo. Sim, não pega no dinheiro porque ele é sujo. Ai, Você é vai querer... verdade. Você tem alguma coisa suja dentro da tua bolsa? Nossa, gente, é muito sério. Porque 99,9 das pessoas, inclusive eu, falo que o dinheiro é sujo. Eu falo para as meninas, vai lavar a mão, porque o dinheiro é sujo. Não é sujo, tá, meninas? Olha, só que a Dinheiro é gente vai aprendendo. maravilhoso. Tá vendo, Nicole? Além do dinheiro ser vendaval, é sujo. Não, porque a gente só pensa na Ótimo. parte física, em Sim. bactéria, todo mundo pega, tal, Sim. tal. Mas tem todo um significado por trás, né? Exato. Meu amor, depois a gente fala sobre isso. Mas é isso. Então ela falou, cara, virou a chave. Virou É a chave. verdade. Entende? Então, como você vai guardar algo dentro da tua bolsa, dentro da tua carteira, andar ali todo dia com algo que é sujo? Não, a gente tira, vai lavar, vai... Não tem como, É né? verdade. Então, ali foi onde destravou algo. Nossa, como isso é sério. É sério. Como isso é sério. Só para terminar, rapidamente. Viu, Rai? Rapidinho, eu vi que já piscou ali. 5 minutos, posso, Rai? Criptomoedas. Vale a pena investir em criptomoeda? Hoje existe várias, né? Uhum. Quem se arriscou no início com um percentual tirou vantagens, mas é algo que não é concreto. Uhum. Então, tudo depende dos outros investimentos que a pessoa tem para dar suporte a arriscar algo como isso. Uhum. Entende? Então, da mesma forma, nunca coloque todas as moedas em única cesta. Sim. Quer arriscar um percentual? Quer conhecer? Vá. Mas tenha um suporte, um alicerce para que permita você a colocar um valor ali para conhecer aquele negócio. Você não vai vender o seu carro para colocar tudo, como já aconteceu Sim. várias vezes com pessoas, Sim. apostar em tudo. E aí é onde entra a inteligência emocional, da pessoa entender os pontos, entender até onde ela pode ir, o que ela tem de suporte. Resumidamente, invista algo que você pode perder. Entende? Então, por exemplo, quanto não vai fazer falta no meu orçamento? Se eu tirar 10 mil reais do meu orçamento e colocar na criptomoedas e eu perder, vai ter algum impacto grande nas minhas finanças? Vai, então não coloque. Uhum. Isso é muito Então, importante. investimentos de risco, você coloca aquele valor que não vai trazer impacto nas suas finanças. Mas é importante também conhecer. Agora é uma nova modalidade de investimento, né? Exatamente. Eu vejo muitas pessoas investindo. Já tive curiosidade de Sim. investir, Sim. mas eu fiquei um pouco receosa. Eu conheço uma pessoa Sim. que investiu e acabou que perdeu tudo, aquilo que você falou. Investiu tudo num lugar só. Então, assim, a gente fica também com um pouco de receio, Sim. né, de dar aquele passo de semear, de investir. Tem que mudar essa mentalidade, Sim. né? Senão... E outra coisa, estude antes. Porque, por exemplo, consultor de investimentos, ele não pega o seu dinheiro para ele investir. Entende? Sim. O consultor, ele vai orientar onde você vai fazer, como vai fazer, vai te dar suporte, vai dar orientação. Muitas pessoas se apresentam como consultor, recebem o seu dinheiro, fazem um contrato e falam que vão investir em criptomoedas e vão te dar o retorno. Então, isso não existe. Não existe. É fraude, Muitas né? pessoas que Golpe. vão... muitas pessoas que aceitam e que entram nisso é golpe certeiro. Pode até Precisamos receber ficar alguma atentos. coisa ali no Sim. início, sabe? Pode até receber alguma coisa ali no início, porque eles querem até incentivar para que você indique outras pessoas. Mas não é real o melhor caminho. Golpe. Como faz? diz, Como vão? o golpe tá aí, O cai golpe quem tá... quer, Então, né? como não cair em golpes? Porque tem muitos golpes aí, né? Sim. Como é sim. que a gente pode se atentar? Quais são os detalhezinhos que você pode pegar e falar, não, isso aqui é golpe. Promessas muito exorbitantes. Então, assim, não existe você fazer um investimento e em um mês você ter um retorno de 10%.
A não ser, por exemplo, que você compre um patrimônio e nem mesmo assim. Até um carro que você compra zero na concessionária, você tirou da concessionária, ele já desvalorizou. Você não Sim, vende pelo mesmo valor. sim, com certeza. Então, não acredite em promessas muito milagrosas. Pesquise o histórico da empresa, a solidez da empresa, quanto tempo ela está no mercado, o que que ela faz. Converse com pessoas próximas que já tiveram essa experiência, né? Procure um consultor, sim. Contrate, de repente você não quer fazer um programa, um acompanhamento, mas contrata uma sessão para você tirar essas dúvidas detalhadas, uma consultoria para aquela determinada situação. Então, isso é muito importante, para não cair aí em nenhuma cilada. Mas não existe nada fácil, assim, com retorno financeiro Desconfie, muito né? rápido e muito expressivo que não está no mercado. Então, atento a Tem que isso. ficar. Uhum. Como é que eu faço para, não só eu, mas quem estiver assistindo, para te encontrar? Legal, bacana. Primeiro, hoje é muito comum o Instagram, né? Então, Uhum. tem o meu arroba, Fernanda Meirelles Ferreira. Lá vocês vão encontrar todas as informações, como o meu WhatsApp, e-mail para contato. Eu acredito que seja a forma mais prática e rápida para poder bater um Você papo também tem um comigo. canal no YouTube, né? Que eu vi lá com Sim, vários vídeos, dando dicas. Então, assim, tem muita informação. sim, sim. Tem o canal também no Eu YouTube, vi. Fernanda Meirelles Ferreira. Nós estamos numa reformulação, então o canal no YouTube eu acredito muito. É uma forma de levar mais conteúdo um pouco mais detalhado para as pessoas, né? Isso é muito importante. Então, fico feliz Ai, que você muitíssimo conheceu. obrigada. Obrigada a Estou muito você. feliz mesmo. Eu consegui absorver muita coisa, tirei muitas dúvidas. Eu acredito que não somente eu, né, mas quem está nos acompanhando, assistindo, foi de grande, grande valia mesmo para mim. Principalmente para mim, viu? Para vocês Fico também, mas feliz. Fico amei feliz. te conhecer. Prazer. Amei te conhecer, de Prazer, verdade. prazer. Obrigada pelo Deus convite. Foi uma continue te honra. Conte abençoando. comigo. Você Me tenha também. como uma parceira Muito em outras obrigada. situações. Vamos fazer mais episódios, se for Vamos necessário. sim. Ó, o meu podcast está aberto aqui também para você usar da Bacana. forma que você quiser para levar Legal. mensagem, instrução, esclarecimento para as pessoas, Sim, porque eu acredito que a comunicação ela quebra barreiras, né? com E certeza. vai nos ajudar a evoluir. E juntos a gente vai mais longe, né? A gente Com certeza. sozinho você vai, consegue, mas Sim, junto com alguém você consegue ir mais longe. com certeza. Muitíssimo Acredito obrigado de muito. coração, viu? Gratidão. Foi, Obrigada pelo foi convite. Foi uma experiência incrível. maravilhosa. Obrigada, eu que Obrigada. agradeço. Eu agradeço a você que nos acompanhou. Continue nos acompanhando, compartilhe esse episódio para que outras pessoas possam ser impactadas de uma forma positiva na vida delas e de quem também está ao redor. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Beijo. Tchau.